Olá pessoal, começando então agora a frente B, módulo 5, ela fala de circunferência, assunto muito presente nas questões que a gente encara no Enem. Olha, essa frente ela apresenta um material para nós muito completo e extenso. Só que de nada adianta estudar as próximas partes se a gente não entender bem a fórmula do comprimento da circunferência. O 2πr ou 4πr aborda calcular qual seria o comprimento do barbante se a gente desse em volta de algo com formato circular. E não confundir com a área. A gente não pode confundir com a fórmula da área da circunferência, que é π vezes raio ao quadrado. Não podemos confundir nunca essas duas fórmulas. O comprimento da circunferência remete à ideia do barbante, né? A volta, andar, cercar. A área já tem a ver com colorir. Se eu tivesse que revestir algo que é limitado por uma circunferência. Ou seja, aqui é a área do círculo, preencher, e aqui é a circunferência, cercar. Eu quero tocar bastante nesse assunto, porque se a gente observar as questões anteriores do Enem, boa parte delas trabalha exclusivamente com essa fórmula e, apesar de ser simples, o obstáculo está justamente na compreensão e utilização dela dentro de um contexto. Já vou pular todas as partes teóricas que tem aí, depois eu volto numa outra videoaula. Mas agora eu quero mostrar por que essa fórmula é importante. Bom, são muitos exercícios aqui, se a gente observar são um pouco os contextualizados, e aqui no 3, os propostos, né? A gente já se depara com algo contextualizado e bastante simples. Perceba, aqui eu tenho um disco de raio 1, está aqui representado. E esse disco começa com o ponto P aqui na marcação 0 e serão dadas 10 voltas. E pergunta onde estará a posição P. Bom, se são dadas 10 voltas, uma volta completa é justamente um comprimento de circunferência 2πr. Se eu sei que é 2πr e o raio da circunferência é 1, o comprimento da circunferência seria 2 vezes π vezes 1, isso quer dizer 2π. Bom, não foi informado aqui o valor de π, e aí mora um dos detalhes. Nessa questão não está sendo informado o valor de π, mas perceba que as alternativas nos dão intervalos, né? Então eu não tenho que necessariamente achar um valor exato. Posso substituir o π então por 3,14. 2 vezes 3,14 vai dar, obviamente, 6,28. Qual a unidade de medida aqui em questão? Não é falado, não importa. Eu tenho marcações aqui. Sei que a cada volta completa ele vai estar aproximadamente na posição 6,28, entre 6 e 7. Entretanto, se eu vou dar 10 voltas, vai estar na posição 62,8. Isso é, então, letra B, entre 62 e 64. Percebo mais uma vez, essa questão não informou o valor de π, mas nos deu intervalos, então utilizo o valor de π tradicional. Bom, temos outras questões aqui que não são informadas, ou que de repente são informadas os valores de π, o valor de π, e não necessariamente preciso usar. Essa questão do Enem 2016, por exemplo, ela traz esse obstáculo para nós. Aqui está falando de um ciclista A, de outro ciclista B. A questão fala que usou uma bicicleta com diâmetros medindo 60 centímetros. Isso quer dizer que 2 vezes o raio é igual a 60 centímetros. E percorreu uma distância de 10 km. Olha a primeira pegadinha, unidade de medida. Vou passar 10 km para metro, que vai ser 10.000 metros. O
60 centímetros, se eu passar para metro vai ser 0,6. A questão está falando e depois pede lá para calcular o número de voltas efetuadas, voltas mais uma vez, comprimento de circunferência. Comprimento de circunferência é 2πr. Também eu posso reajustar, ou melhor, reorganizar as incógnitas, já que estão se multiplicando. Olha aqui o 2r. 2r é o diâmetro. Posso falar que circunferência é o diâmetro vezes π. No ciclista A, para eu saber quantas voltas ele deu, basta dividir 10.000 pelo diâmetro, 0,6, vezes π. Perceba que eu estou usando agora a mesma unidade de medida, em cima está em metro, embaixo também está em metro. E aí vem a pergunta, preciso usar o 3,14? Não, pessoal, não preciso usar aqui. De repente, nos dá até aquela vontade de fazer o cálculo aqui e percebam, vai dar um número com certeza infinito, vai dar uma dízima periódica. Vamos ver o que a questão quer. A questão quer a relação entre o número de voltas de um e de outro, de A e B, ou seja, é uma razão. A razão é colocar um sobre o outro. E aí, se esse aqui é o ciclista A, se isso aqui tudo é o ciclista A, eu preciso colocar A sobre B. Eu preciso achar como eu encontro a quantidade de voltas realizadas pelo ciclista B e montar aqui essa razão. Ora, o ciclista B, ele percorreu 5 km com uma roda que tem 40 centímetros de diâmetro. Vou passar aqui o 5 km para metro. Usando a mesma ideia anterior, eu vou dividir pela volta que uma roda faz, 0,4 π. Né? E a nossa questão agora é só fazer conta com essas duas frações. Quantidade de voltas de A, quantidade de voltas de B. Vou ter uma divisão de fração. 10.000 sobre 0,6 π vezes o inverso da segunda, 0,4 π sobre 5.000. Percebam mais uma vez que não houve a necessidade de substituir nada, fazer nenhuma conta aqui ainda, até mesmo porque minhas alternativas são números que não apresentam casas decimais, né? Apesar de ser fração, e não existe aqui o aproximadamente para a gente fazer essa conta. Aqui então vai ocorrer uma série de simplificações, né? Então o π simplifica com π, os 5.000 simplifica com 10.000, aqui vai ser 2. Então no final das contas eu vou ter o 2 multiplicando o 0,4. Será então 0,8 sobre 0,6. É a mesma coisa, eu posso tirar, se tem a mesma quantidade de casas decimais, posso tirar a vírgula, né? E simplifico por 2, vai ser então 4/3. Essa então é a resposta, a letra D. Percebam mais uma vez, naquela outra questão, não informava o valor de π, mas eu tinha que substituir porque me dava intervalo. Nessa aqui, informava o valor de π, mas não necessariamente eu preciso utilizar, desde que eu entenda o que a questão quer, e no caso era a razão de A sobre B. É isso aí, pessoal. Bons estudos e até a próxima.